E aí, criaturas, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Digitais do Criador. Aqui onde o papo, a ciência, a curiosidade se misturam e sempre ajudam a gente a ver o mundo de uma maneira diferente, ampliada. Esteja com a gente hoje com o episódio Maravilhas da Ciência. Se conecta, dá o play, vem conosco. Muito bem. Hoje a gente vai fazer mais um episódio do nosso podcast e a gente tem alguns convidados especiais. Estão aqui hoje para ajudar, para brilhantar aqui o nosso podcast. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com você? Sim. Eu sou o José Elias, eu sou aluno do 9º ano do Colégio Adventista de Barão Geraldo e eu fui convidado pela professora Verônica para participar desse podcast sobre as maravilhas da ciência, né? Muito bem, muito obrigado porque você veio. Obrigado, tá senhor. bom? Fique aqui à vontade, tá? Pro. Olá, tudo bem, galera? Sou a professora Verônica, eu dou aula de ciências do 6º ao 9º ano no Colégio do Barão Geraldo e estou muito feliz em participar deste momento para a gente estar explanando aí um pouquinho sobre esse assunto tão maravilhoso que encanta tantas vidas, né, que são as maravilhas da ciência. Então é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado, professora, porque está aqui com a gente. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as maravilhas das ciências. Nós já estudamos, já vimos em outros episódios sobre a história da ciência, o método científico. E hoje a gente vai falar sobre as coisas incríveis que a ciência nos proporcionou, principalmente em relação à tecnologia, à saúde, né? A gente não pode negar que a ciência ela funciona, porque a gente todo dia está vendo coisas novas, coisas incríveis que, graças à pesquisa, ao método científico, se tornaram hoje coisas até práticas e úteis no dia a dia. Tá bom? Então, vamos começar com uma perguntinha. O que vocês acham da ciência? Qual que é a opinião de vocês? Vocês gostam? É maravilhosa? Não é? Como que é? Bom, eu sou suspeita em falar, né? Foi a área que eu escolhi para ensinar. É incrível. Posso, assim, resumir em simplesmente fantástico. A ciência me fascina. E estudar a evolução da ciência traz, assim, para mim, um senso de pertencimento neste mundo, né? Porque a gente começa a entender de onde a gente vem, como que tudo se iniciou e o caminho que nós estamos seguindo. Então, sem dúvida, para mim, estudar ciências, a ciência em si, é fantástica. É fantástica. E você, José? Assim, eu acho a ciência uma coisa muito incrível, porque ela ajuda a gente a entender, né, o mundo, o que a gente é, o que a gente vai ser. Ela também ajuda a gente a resolver certos problemas e melhorar, né, a vida das pessoas, como a tecnologia, a medicina, até o meio ambiente, essas coisas. Você sempre gostou, assim, de ciências, na matéria de escola? Como que é? Eu gosto, mas eu nem sempre fui bom, sabe? Mas acho interessante. Acho. Olha, o papel da ciência é isso daí, é mostrar as curiosidades. Mostrar como o universo é interessante. Despertar o interesse, né? Despertar o interesse. Eu acho muito interessante como a gente consegue mexer na curiosidade, né? A questão da curiosidade científica, como leva a gente a ter até uma mentalidade mais crítica, né? Um raciocínio sobre as coisas e entender realmente, montar o quebra-cabeça, né? Claro que a gente não consegue ter respostas de tudo, por isso que a ciência, cada vez ela se aperfeiçoa mais, né?
Mas é incrível como esse despertar, essa curiosidade, e isso eu vejo muito presente na sala de aula. Geralmente os alunos, quando a gente inicia o ano, eles estão assim bem tímidos, né, com essas questões, com os assuntos científicos, mas à medida que a gente vai aperfeiçoando, que a gente vai avançando nos conteúdos, são inúmeras perguntas de todos os lados, de todos os sentidos. Então a gente vê a importância, a ciência atuando em todos os ramos da vida, né? Então é desde uma simples, que não é simples, né, comunicação, mas até as questões mais complexas da vida, nós enxergamos a ciência ali inserida. Então, não há como a gente negar e não há como retirar isso no papel da construção do ser humano, né? Muito legal. Já que você falou em comunicação, vamos começar com esse tema. Sim. Eu queria voltar ao passado e lembrar como era a comunicação, e aí a gente fala um pouquinho sobre o presente. Ok. Tá bom? Mas vamos a uma época onde a comunicação era só através de papel e carta. Cartas. Acho que não faz muito tempo. Pois é, eu ainda troquei cartas com a minha namorada. A gente trocava cartas, né? Papel, caneta, selo, enviava pelo correio, esperava chegar. Não podemos revelar idades aqui, né, professor? Pois a minha, vocês façam um cálculo aí, né? Enfim. Mas eu estava namorando ainda na época da carta. E a gente tinha o telefone, mas era um absurdo de caro. Né? Você chegou a usar ficha de telefone? Sim. Não pergunte muito, mas sim. Você nunca usou ficha? Não. Faz ideia do que é cartão telefônico? Pior que Colecionou cartão telefônico? Pois é, eu não colecionava, mas alguns amigos tinham uma coleção enorme. Sim. Né? A expressão caiu a ficha, ela tem que ser atualizada, né? Porque... Se usa hoje nem se sabe o porquê, né? Sabe o que significa, José? Caiu a ficha? Não. Pode explicar, Pro. Bom, antigamente a comunicação por telefone, né? Quem não tinha telefone em casa costumava usar o chamado orelhão, né? Isso já deve ter ouvido falar. Então, era um telefone público. E para funcionar o telefone público, a gente dependia de fichas, né? Então, a gente colocava a ficha e cada ficha tinha um tempo na ligação. Então, dependendo também do horário, né? As fichas caíam muito rápido. Então, você tinha que ter lá uma cartela de fichas, né? Para se comunicar, para ligar. E, geralmente, as ligações, elas eram assim, para recados mesmo, né? Sim. Porque isso custava. Então, não dava para a gente ligar e ficar horas e horas falando. Era mais para um recado, para coisas emergenciais. E quando a gente queria até se delongar um pouco em um assunto, a gente acabava usando o recurso mais primitivo, que eram as cartas. Né? Exatamente. Eu lembro que eu fui passear com os meus filhos. Sim. E a gente chegou num hotel. O hotel era de um estilo mais retrô, vintage. Sim. E aí no quarto tinha um telefone de mesa. Aqueles que tem, né? O gancho. De discar. De discar, muito bem. E eu lembro que meus filhos olharam para aquilo ali, olharam para mim e falaram: pai, o que é isso? Como funciona? Faz ideia. O que é isso? Eu falei: isso aí é um telefone. Era um telefone antigamente, muito né? Muito útil já, né? E eu achei interessante que eles tiraram o telefone do gancho e aí eles apertaram dentro dos círculos, né, do disco. Falei: não, aqui você tem que puxar e depois volta, né? Então, eu lembro dessa época, o telefone já foi, assim, uma revolução. Mas vamos pensar na comunicação hoje. Graças à ciência, pesquisas na área da física, na área de ondulatória, né? Tantas materiais diferentes, processadores que foram ficando cada vez menores, no ponto da gente ter hoje... Como que é a comunicação? Ele nasceu numa época em que isso já era normal. Mas vamos lá. Smartphones. Pois é, vou direcionar a pergunta agora para o José. Você imagina uma vida sem
um smartphone? Consegue mensurar isso nos nossos dias? Bem, como eu disse, eu nunca tive um celular na vida, né? Então, pra mim, seria muito fácil viver sem o celular, né? Mas eu vejo no exemplo das outras pessoas, dos meus colegas até, que a gente fez um debate lá na sala sobre qual que era a inovação científica que a gente mais utilizava, né? E eu reparei que todo mundo respondeu que era o celular ou o computador. Porque, tipo, hoje é uma coisa que se usa muito para comunicação, para muitas coisas. E eu não consigo, assim, imaginar todo mundo vivendo hoje sem isso, né? Você já é, assim, um caso raro de estar no 9º ano e os seus pais terem poupado você do uso desse equipamento. Eles têm as razões deles, provavelmente muito boas, não é? Mas já é uma raridade, porque as crianças nascem com isso na mão hoje, né? Sim. E é uma coisa que ele falou muito interessante. Nós fizemos essa pergunta na classe, né? De qual seria a inovação científica que cada um considera revolucionária. E foi unânime a resposta, né? O smartphone, sem dúvida. Se a gente parar para pensar, o smartphone chegou na nossa vida para ficar realmente. E hoje ele vai além de uma simples comunicação, né? Ele, além de possibilitar você ir para o outro lado do mundo, ele nos facilita cada dia. Hoje, se eu pensar alguns anos atrás, eu precisava passar horas na fila do banco para pagar uma simples conta, um boleto. E hoje tudo eu tenho com a facilidade na palma da minha mão. Então, nos poupa tempo, nos traz inúmeros benefícios, né? Isso aqui resume a vida, né? De muitas coisas. Embora eu não ache, para mim, ainda não foi assim a inovação revolucionária, aquilo que realmente eu acho mais importante. Mas pensar a vida sem o smartphone, retroceder, é possível. Principalmente para gente que já foi acostumado a viver sem em algum momento, né? Mas é um pouco difícil. Com certeza, muitas pessoas e até nós mesmos encontraríamos algumas barreiras, dificuldades para isso. A gente pensando nos benefícios, são muitos, né? Você tem um computador na palma da sua mão. Sim. Um computador mais poderoso do que os computadores da década de 60, que ocupavam um espaço bem maior do que esse estúdio. E está na palma da sua mão. Hoje ele é agenda, hoje tem tantos aplicativos aí, né? A comunicação, como você falou, é um detalhe, né? A gente é entretenimento, tá tudo aí. Para mim, uma coisa que no smartphone facilitou a minha vida foi GPS, tipo Waze, Google Maps. Incrível. Eu sou um cara meio perdido, sabe? Para aprender um caminho, eu demoro e tal. Para mim, isso daí, eu digo, é a inovação científica mais maravilhosa para mim. Sim. É um Waze. Eu falo, pegar um endereço que eu nunca fui, colocar ali e chegar no lugar. Para mim, isso é impressionante. Você vai com uma tranquilidade, A gente né? vai. Pois até dirigir em São Paulo, no centro de São Paulo. Eu nunca me imaginei indo para São Paulo. E hoje, com a facilidade do GPS, nossa, não tem erro, não tem como você se perder, né? Realmente, eu acho que é fantástico. Acho que a gente tem que pensar nos inúmeros benefícios também. É claro que a gente tem que pesar os dois lados da moeda, da balança aí, né? Mas existem muitos benefícios, sem dúvida. Eu fico pensando, você diz com um número, o teu aparelho não tem fios, dele sai uma onda, essa onda eletromagnética é captada por uma antena, essa antena modifica, replica, envia essa onda para um satélite, o satélite transmite para outra antena que tem a ver com o código que você usou, e daí essa antena vai mandar essa onda para o número discado e o indivíduo lá do outro lado do mundo atende e reconhece a sua voz. Hoje, na verdade, você faz ligação de vídeo. Voz, né? O vídeo. É impressionante. É o vídeo.
Você lembra daquele desenho, os Jetsons? Não sei se você já chegou a assistir, José, ou faz ideia do que seja. Eu sei o que é, só que eu nunca cheguei a assistir. Pois é. Imaginar aquilo naquela época, né, em que assistíamos aquele desenho, imagina, coisa do futuro, assim, para, quem sabe, daqui a alguns séculos, né? É. E a gente está vivendo exatamente isso hoje, né? Conversar com alguém do outro lado do mundo, em tempo real, vendo a pessoa, né? É realmente fantástico, incrível. E, assim, imaginar como a ciência está envolvida nisso, né? Sim, tem toda uma pesquisa científica por trás do equipamento, né? Etapas e etapas seguindo o método, né? Para poder chegar até essa finalidade. Olha, a gente podia continuar falando de comunicação, mas ia ficar um podcast só sobre isso. Sim. Vamos falar sobre transporte? Você gosta de carro, José? Amo. É mesmo? Você gosta de carro? Até porque na minha resposta lá que a gente fez no ano, qual que era a inovação científica, eu escrevi que era o transporte, porque assim, sem o transporte que a gente tem hoje, não ia ter celular, não ia ter computador, não ia ter nada, não ia ter avião, porque não ia ter mais comunicação entre as pessoas, nem por carta. Por carta, antigamente, demorava muito. A gente... Vamos pensar em transporte pré-automóvel. Era na perna. Primitivo, né? Era em Os cima animais, de um bicho, né? Um cavalo, um jumento, né? E vamos pegar no carro, já que você gosta de carro. Comparando os primeiros automóveis com os carros de mais alta tecnologia que a gente tem hoje, dá pra gente perceber o avanço que houve? Com certeza. Você tem algum carro que você gosta mais, assim, que é predileto seu? Não. Não? Não. Ferrari, Lamborghini, olha, nem eu vou saber Porsche. Porsche. Eu não tenho, assim, um predileto, um favorito, mas eu gosto, assim, no geral, de carros esportivos, tecnológicos, né? Carros de luxo, carros mais... O importante é nos levar a algum lugar, né? Não, mas se fosse só isso, mas hoje a gente Não existe facilidade. Na escolha, por exemplo, de um veículo, a questão do automóvel, para mim, é totalmente mais importante até do que o smartphone. Eu dependo muito mais hoje de um veículo do que de um celular, né? Digo isso porque trabalho, por exemplo, para eu me locomover de casa até o trabalho, a gente que não mora na cidade, né? Mora mais afastado, necessita totalmente. Eu não consigo viver sem o carro. Então, assim, a escolha de um carro, para mim, alguns itens são muito importantes, como segurança, a questão da tecnologia, o que ele me traz de conforto, a velocidade que ele alcança, tudo isso vamos comparar os carros antigos, um pouco mais antigos, né? Que não são tão atuais, não precisa ir muito longe. E comparando as tecnologias, hoje a gente vê que existe um conforto maior, uma segurança maior. E para quem está ali todo dia na estrada, né? Uma coisa é você pegar um carro para passear apenas. Outra coisa é você utilizar ele no dia a dia. Então faz toda a diferença. Com certeza, hoje, a minha viagem de trabalho se torna muito mais confortável, me descansa quando eu estou dirigindo um carro automático, do que se eu pegar um carro que não tem ar-condicionado, que é câmbio manual. Vai te levar para o mesmo lugar? Vai. Mas, com certeza, você vai chegar de outro jeito, né? Descabelado, cansado. Mas existe a tecnologia aí dos automóveis, revolucionou muito. De vez em quando eu assisto uns programas na TV que mostram aí uns carros que não estão ao meu alcance. Sim. Né? Só Sonhos. sonho. Mas é uma coisa impressionante você entrar num carro e colocar a sua digital no painel e ele ajustar a altura do banco, a distância para o volante, a altura do volante, personalizado a você. Sim. Você programou, você colocou ali anteriormente, aí ele vai reconhecer. E sem falar dos carros que nem precisam mais de motorista, né? Exatamente. Estamos chegando nesse ponto. no momento do carro autônomo.
Pois né? é. O carro autônomo, incrível. Realmente poderíamos... Não sei se você tem alguma curiosidade sobre automóvel que você sabe que queria falar isso, alguma coisa tecnológica. Assim, eu gosto muito dos carros autônomos, né, científicos. Como o senhor disse, é muito legal, né, colocar digital lá e o carro já se adapta tudo a você, né? O carro autônomo em si, ele não é feito para, que nem a professora disse, usar no dia a dia, né? Porque ele é um carro que é muito caro, é muito trabalhoso, muito difícil de cuidar. E hoje em dia, né, como existem muito poucos, não é um carro para você ficar andando em todo lugar, porque vão lá e te assaltam. É um carro que se você bater, você já era, acabou, tchau. E, assim, na minha opinião, não é um carro que agora, né, 2025, um carro que se deve usar muito, né? Um carro mais para ir passear. Ele não está acessível ainda, né? Aham. É uma pena, É, mas não está ainda ao nosso alcance. Não é a nossa realidade, mas é incrível a gente ver como isso já é possível, né? Eu fico me perguntando, aderir a esse tipo de transporte, quais os benefícios que trariam? Será que, por exemplo, conseguiríamos reduzir a taxa de acidentes automobilísticos? Existem tecnologias para isso? o objetivo, um dos Né? objetivos é esse. Exatamente. Né? A gente podia falar aí de transporte na questão aviação. Sim. O que era o 14 bis e o que é um avião hoje. Um Boeing hoje, né? Um jato, um avião Super. militar, né? A gente podia falar de espaço. A gente já conseguiu sair do espaço, né? Sair da Terra, sair da Sim. nossa atmosfera e ir para o espaço com transportes. Então, é uma outra coisa que também comprova a eficácia da pesquisa, do conhecimento, uma vez que eu domino as leis que regem a natureza, eu consigo me aproveitar desse conhecimento para fabricar coisas, para produzir coisas que são incríveis. Sim, São incríveis. sem dúvida. A gente pode pensar em outras revoluções, né? Por exemplo, a tecnologia da informação. Sim. Quando eu penso nos primeiros computadores, tipo aquele do filme Jogo da Imitação, Sim. era uma coisa enorme para fazer um serviço único, né? Um serviço pequeno. O que já foi revolucionário, né? Revolucionário. Aí eu lembro dos PCs, quando saíram, né? O computador pessoal, que ainda também era um computador de mesa enorme, com tubo, né? Monocromático. E hoje a gente tem os computadores muito, muito, muito desenvolvidos. Um laptop, um notebook, um iPad, né? É incrível. Um celular é um grande computador. Mas olha a diferença entre o que era e o que é hoje. Não sei se vocês gostam de informática, usam... Como que é? Indispensável, né? Não tem como. Dentro da minha mochila, para onde eu vou, eu levo meu notebook, porque é a minha vida. Eu, como professora, preciso preparar aulas, e sempre que eu tenho, como a gente tem o tempo muito corrido, né? Sempre muito apertado, aonde eu sento, o tempo que eu tenho de descanso é com o computador ali, preparando alguma coisa e em todo momento. E realmente, isso não seria possível há algum tempo atrás, onde a gente tinha aqueles PCs enormes de mesa, né? Então, a facilidade, a questão do tamanho e a questão também da evolução da tecnologia, como eles são ágeis hoje, né? E cada dia que passa, a gente só vê que percebe que isso só vem aprimorando. Então, eu, na minha vida, no meu dia a dia, não consigo me ver sem o meu computador,
né? Até mais do que o smartphone, porque no smartphone eu não consigo sintetizar tudo que eu preciso, né? Então, o computador, nesse caso, ele me proporciona melhor. E aí, falando nessa questão de tecnologia da informação, vamos trazer aqui a questão da internet, né? A evolução da internet. A internet, para nós, foi uma novidade para a geração aí, millennial, né? Quem viveu lá na década de 90, a internet veio para ficar e veio com força total. A gente já achava muito, assim, fantástico a internet discada. E hoje, né, que ficava com a linha do telefone ocupada. E hoje o que a gente tem? Tecnologia 5G, é essa mais atual. Aliás, pode ser que eu esteja desatualizada, mas em todos os momentos, em todos os pontos. Onde você chega hoje, a primeira coisa que a gente procura, qual que é? A senha do Wi-Fi. Né? Por quê? Porque precisamos estar conectados. Mas, enfim, então essa revolução da internet, ela veio para ficar. E ela veio também para facilitar a nossa vida. É claro que, volto a dizer, que existem os dois lados aí, os dois pesos. Mas eu gosto sempre de pensar no lado positivo. No que isso está contribuindo para a minha formação e para o meu avanço, né? Como que a ciência aí pode agregar e ajudar a gente a ajudar a humanidade. Mas e você, José? O que você pensa, o que você acha aí sobre a evolução da tecnologia? O que você enxerga, assim, de evolução nesse sentido? Para mim, o uso do computador é indispensável para os estudos, para o conhecimento pessoal, né? Quando eu tenho alguma curiosidade, quero matar ela. Para o passatempo, assistindo vídeos, acessando redes sociais. Mas principalmente para o estudo. Porque hoje, como a gente disse, na minha geração já é muito utilizado a questão da internet. Então, na escola, trabalho tem que ser digital, pesquisa, aula de informática. Eu acho que isso na época de vocês, eu acho que não tinha, né? Não houve a necessidade de incluir, né, a informática aí no currículo escolar. Então, para mim, o uso do computador é uma coisa, assim, indispensável. Mas eu não uso muito ele para coisas mais... Entretenimento. Digamos assim, também para coisas mais sérias. Tipo, eu não costumo trabalhar com ele, levar ele para outros lugares. Mas, assim, eu passo bastante tempo nele. Para você, o principal seria para questão de estudo. Porque preciso, senão... Substituiu nossas pesquisas na Barça, né, professor? Com certeza. As idas à biblioteca. A biblioteca. Pegar um aquelas livro. Tardes em que a galera sentava assim na mesa e ficava horas procurando. Gente, há coisas boas nisso também, né? A gente usava isso como desculpa para se reunir com a galera toda tarde, né? Não, mãe, eu vou à biblioteca. E a mãe, então, na fé, acreditava, né? Claro, minha filha tá indo lá estudar também. Só que muitas vezes iam tardes e tardes, né? Além do que realmente era necessário. Mas enfim, hoje a gente consegue na ponta dos dedos encontrar a resposta para tudo. Agora pergunta, vamos lá, já que posso fazer uma pergunta? Será que hoje, com essa facilidade da informação, a gente consegue ter um aproveitamento melhor dos conteúdos que a gente pesquisa? Ou será que ainda o método antigo traz maiores benefícios? Vou jogar uma aí para pensar. Como que isso contribui em nível de desenvolvimento neurológico? Olha, eu acho que tem uma janela importante para que a criança se desenvolva como ela se desenvolvia no passado. Brincando, imaginando, inventando as brincadeiras, né? Subindo em árvore, ou indo num parquinho e brincar com os brinquedos. Então eu acho que existe essa janela, a neurociência está pesquisando, está revelando que a introdução precoce às telas traz prejuízos de vários tipos. Né? Então acho que
nós ainda vamos aprender, a geração deles, talvez, vão conseguir aprender e ter esse equilíbrio entre o uso da tecnologia, das telas, né, e até onde... Para que seja saudável, né? Exatamente. Eu acho muito importante a gente trazer essa questão, porque hoje a gente vê um abuso muito grande, né, no excesso das informações. Então, é claro que é muito mais fácil e cômodo para nós hoje utilizarmos instrumentos como a inteligência artificial. Eu não estou falando mais nem de nível Google, né? Mas da inteligência artificial, onde você formula, onde você pergunta o que você quer e as respostas são sempre muito assertivas. Mas a gente não pode deixar atrofiar certas atividades, né, que levam a gente ao comodismo, né? Então, a gente precisa colocar o nosso cérebro e, principalmente, o professor falou sobre as crianças, né? Acredito que há necessidade de um desenvolvimento neural aí muito importante na infância, que pode acabar sendo prejudicado pelo uso excessivo. Então, foi só um adendo aí ao nosso bate-papo de hoje. Muito bem. Mais alguma coisa dentro de tecnologia? Você falou de inteligência artificial. Sim. Acho que foi o grande marco recente, né? O grande pulo aí que foi dado, que nós ainda não temos ideia do impacto. Da dimensão, né? Da dimensão que isso vai ter, né? É uma tecnologia aí que ainda tá crescendo, né? Eu vejo com olhos muito otimistas. Sim. A gente tem que aprender a usar. E não simplesmente demonizar o negócio, né? Claro. Mas aprender a usar, eu acho que vai ser útil, com certeza. Fantástico. Com certeza. Vamos falar mais um assunto sobre o antes e o depois. Eu queria falar um pouquinho mais da minha área, da biologia, né? Sua área também. Pensar nos avanços que a ciência proporcionou nessa área. Como era o conhecimento sobre o corpo humano, as doenças, os tratamentos antes e como são hoje. Eu acho que os avanços, né, foram muitos na parte da medicina, os avanços biológicos na cirurgia, nos tratamentos, nos remédios, nas questões psicológicas, questões do meio ambiente também, animais, biodiversidade. E que isso ajuda muito para o conhecimento pessoal e para entender as outras pessoas. Porque hoje em dia eu já sei como o cérebro da pessoa funciona. Então eu posso conversar com ela como se eu conhecesse ela pela vida inteira. Como a gente disse, tem até inteligência artificial que já faz isso, né? Ela já pega todos os nossos sentimentos e emoções e consegue conversar com a gente fazendo uma leitura padrão, né? Trabalho de psicólogo. Então, é uma coisa muito revolucionária, muito maluca, né? nova. Olha, professora, medicina, avanços... Sim. Vamos pensar aí que... na era medieval, por exemplo, a expectativa de vida era entre 35 a 40 anos. Consegue imaginar que se vivêssemos na era medieval, provavelmente não estaríamos aqui, professor? Mas hoje, além da melhora na expectativa de vida, com o avanço da medicina, nós também temos a qualidade de vida melhorada, né? Então, se a gente parar para pensar primeiro na questão prevenção, não estou nem falando de tratamento de doença ainda, mas só no preventivo a gente já consegue ver um avanço, graças ao avanço da medicina. Então, hoje existem diversos estudos científicos, biológicos, que comprovam, que nos ensinam, que nos mostram qual o melhor estilo de vida, né? Agora, vamos pensar na questão de tratamento também de doenças, como evoluiu. As pessoas antes, elas morriam por uma simples gripe, né? Tudo bem que a gente viu isso acontecer aí recentemente com o Covid, mas porque era um vírus totalmente novo, né? Que a ciência precisou acelerar um processo de uma metodologia científica, né? Foi um processo assim muito rápido para conseguir conter
a disseminação desse vírus. E, infelizmente, a gente viu aí inúmeros prejuízos ainda com isso. Agora, imagina isso em um momento em que a ciência ainda estava engatinhando, em que tudo era muito novo. Então, os prejuízos sempre foram muito grandes. É claro que estamos ainda caminhando, mas hoje a gente já vê grandes mudanças significativas, por exemplo, no tratamento do câncer. O tratamento para câncer já foi muito mais agressivo. Né? As pessoas, elas morriam muitas vezes mais pelo tratamento do que pela doença em si. Hoje a gente vê que a doença, o câncer foi extinguido? Não, ele existe, parece que está até aumentando o número de casos, mas o tratamento ele tem se mostrado muito mais eficiente. Né? Então, isso é um caso. Se a gente for analisar aí a questão viral, o avanço das vacinas, né? Então, assim, em todos os sentidos, na área biológica, o estudo do DNA, isso me fascina. Olha. É fantástico, a genética, como isso pode não só prevenir, mas tratar doenças, né? Como a gente tem conseguido avançar na área de biotecnologia, medicina, genética, epigenética, tudo isso através de estudos que comprovam realmente a eficiência de todos os processos. Eu tenho um livro que fala sobre a história da cirurgia. E as primeiras salas cirúrgicas eram uma tábua de madeira, uma mesa, com correias de couro, onde você amarrava o indivíduo ali. No máximo você usaria alguma coisa do tipo uma faca muito amolada. E era feito sem anestesia. Sim. Não tinha anestesia. Consegue imaginar que isso era uma situação necessária para tentar salvar uma vida? Uma amputação sem anestesia, no máximo com uma bebida alcoólica ali para amortecer um pouco, né? Então, essa era a tecnologia da época. E hoje, quando você entra num centro cirúrgico e você vê tantos equipamentos, tanta tecnologia, tanto conhecimento, procedimentos... Isso daí mostra, é uma evidência muito forte da maravilha que é o método científico. Como ele melhorou, como ele contribuiu para a vida da gente. Antibiótico. Antibiótico. As pessoas... Há um tempo atrás eu fui ao dentista e eu estava com uma infecção no dente. E ele teve que fazer uma cirurgia para retirar e me deu antibiótico. Eu falei assim, e se fosse há 100 anos atrás? Morria. Com certeza. Infecção de dente. Por uma infecção de dente. Um machucadinho que você fizesse brincando ali, né? Sem antibiótico. Vacinas que você comentou. Então, a gente podia falar sobre próteses, robótica, coisas incríveis dentro da ciência, né? A ciência realmente nos surpreende disso, com todas essas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre... O que vocês acham? Já descobrimos tudo que a gente tinha para descobrir? Acabou? Não. E agora? Chegamos nem perto. O futuro da ciência, porque às vezes a gente ouve, a gente fala, nossa, não tem mais o que inventar. Mais que inventar. Eu imagino que não tenha mais, se a gente parar. Mas tá bom, já temos tanta coisa, onde a gente vai encaixar mais? Mas eu acho que a gente está muito longe daquilo que realmente existe, né? Foi pouco tempo de evolução científica, se a gente parar para pensar, né? Então aí, olha para 100 anos atrás, como é que estava a humanidade e agora, como avançou nesse último século. Mas sim, sem dúvida, eu acredito que ainda tem muito para inventar. E não só assim para se descobrir, mas também para se aperfeiçoar. Porque o próprio método científico, ele quando chega à sua conclusão, não significa que ele não possa ser aperfeiçoado, né? Novas coisas vão surgindo e novas evidências e novas hipóteses aparecendo que nos levam a aperfeiçoar cada uma dessas situações, né? Então, com certeza, tem muita coisa ainda para inventar, para descobrir. Eu acho que a gente ainda vai viver coisas inimagináveis, viu? A gente está chegando aqui no fim do nosso papo, muito legal. Só deu para a gente tocar a superfície, né? De tantas transformações incríveis que esse mundo sofreu graças ao conhecimento científico.
Graças ao método científico e ao desenvolvimento da ciência, né? Acho que também vai continuar. As mudanças vão continuar. Uma coisa que não tem fim. Porque o universo ainda tem muita coisa para revelar e muita coisa para a gente aprender e poder usar na tecnologia. Mas eu quero terminar com uma perguntinha que tem aqui. Qual inovação científica que, na sua opinião, mais impactou a sua vida? Eu já falei da minha. Para mim foi GPS, Waze, maravilhoso. E para vocês? Para mim, eu já disse isso, né? Foi o transporte. O transporte é uma coisa, assim, que eu acho muito boa, muito legal. Porque, como o senhor disse, o senhor é o GPS, né? Imagina, não existiria GPS sem o carro, sem ônibus, sem avião. Uhum. Então, assim, para ir, a gente não ia saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo. Hoje em dia a gente sabe, porque as tecnologias de outros países vieram para cá. Daí a gente pode ter acesso ao celular, ao computador, ao microfone, à internet. Tudo por causa do transporte, dos navios, coisas que a gente compra importado em outros países. Vem por meios de transporte. Para vir para cá da minha escola, né, foi por meio de um carro. E, assim, se não existisse isso, a gente não ia ter muita coisa do que a gente tem hoje. Muito bem. Até a logística para fazer esse transporte todo é bem complexa, né? E aí, com certeza eu concordo muito com vocês, que sem dúvida foi uma inovação revolucionária, né? Mas eu vou ficar com uma resposta um pouco mais primitiva, levando em consideração assim que além de professora, eu sou mãe, dona de casa, e que por ter a vida muito corrida, tem certas facilidades hoje que me ajudam bastante, né? Por exemplo, como a invenção da máquina de lavar. Sim. Gente, para mim é fantástico, porque eu não tenho a preocupação, não me passa na cabeça que eu tenho que chegar em casa e lavar roupa, porque é muito simples eu colocar tudo ali dentro, colocar o sabão e deixar acontecer o processo. Só para ficar melhor, só faltava ter um mecanismo que tirasse de dentro da máquina de lavar e estendesse no varal. Apesar que já existem as secadoras, né? Mas eu me contento com a máquina de lavar roupa, viu? Porque para mim é fantástico, é muito importante, muito útil e não dá para ficar sem. Não dá para abrir mão, não dá de jeito nenhum para todas as pessoas. Simplifica muito a nossa vida, né? Já parou para pensar como que eram as nossas avós, né? Que tinha que ir lá pro Rio, quem sabe, lavar roupa. Não, gente, a máquina de lavar é uma salvação, né? É minha salvação. Verdade. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece, né? Hoje a gente viajou bastante aqui falando sobre coisas incríveis da modernidade que só existem graças à ciência, ao método científico. Então a gente deve muito à ciência, é uma maravilha, é uma coisa... Eu incentivo os meus alunos a trilharem o caminho da ciência. Sim. Né? Assim, pesquisa. Olha, isso, é fantástico. Aliás, acho que falta incentivo para isso, viu, professor? Só incrementando aí. Nós precisávamos incentivar mais a questão das pesquisas, né? É necessário, o mundo precisa e só tem a contribuir. Então, com certeza, né? Vamos trabalhar Muito nisso. obrigado, José, pela sua participação, professora Verônica. Obrigada. E você também aí que nos assistiu, não perca o próximo. Em 15 dias temos um novo episódio, Digitais do Criador.